Alô, terceiro ano. Vamos para mais uma correção, desta feita sobre Roma Antiga. São 8 questõezinhas direcionadas a alguns aspectos da Roma Antiga. É claro que não abrange toda a história romana, porém, a internet tem diversos simulados e aconselho vocês, quando é lançado um tema novo, vocês vão buscando questões, estudando questões e não deixe para a última hora. A primeira questão fala sobre a civilização romana. A civilização romana exerceu uma grande influência sobre as civilizações posteriores, inclusive a nossa. Dentre os maiores legados deixados por ela, temos o direito romano, que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica e o idioma, a organização social e sua estrutura administrativa, a religião politeísta bastante semelhante à grega, e a educação, que valorizava a escrita e a leitura, a cultura clássica e ciências das artes, além da religião politeísta e o idioma, o sistema econômico e a religião dualista copiado dos persas. Olha, o que hoje chegou até nós e cabe só em uma dessas alternativas, eu acho que grande parte de vocês deve já estar pensando qual é a resposta, é justamente a primeira, o direito romano, que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica, além do idioma. O português que falamos é derivado do latim. Então, a língua latina, por isso estamos na América Latina, porque temos o espanhol e o português presente, que são derivadas, têm sua origem, sua base, sua raiz no latim, ainda hoje é forte e marca, inclusive, a nossa nacionalidade. Além do direito romano, que algumas expressões, como eu falei na aula anterior, alguns modos, inclusive na frente de alguns fóruns, expressões em latim são colocadas. A outra questão fala sobre a civilização romana teve grande espaço político nos tempos da antiguidade. Venceu, dominou, governou povos de diferentes culturas. Entre suas contribuições para o mundo ocidental, destacam-se, vamos lá, os seus feitos militares, marcados pelo respeito à cultura dos povos conquistados, as formulações de seus códigos de lei, até hoje expressivos para a sociedade, as grandes obras literárias, embora sem influência de mitos do mundo grego, você pode descartar isso aí, porque toda a mitologia romana é uma cópia da mitologia grega, igual adiantando. As importantes reflexões filosóficas nas quais prevaleceram os princípios platônicos, também não. As obras arquitetônicas que, sem influência de outras civilizações, homenageavam os governantes. As obras arquitetônicas, elas também tiveram influência de outras. Eles não criaram do zero. Eles viajavam muito e copiavam essas ideias lá. Então, a resposta, você já sabe, acredito eu, já estão olhando para ela, e ela é um complemento da primeira questão, é justamente as formulações dos seus códigos de leis, até hoje expressivos para a sociedade. Lembrando aí o código de leis das 12 tábuas. Na outra questão, vamos ter uma ilustração. Ele fala, a ilustração abaixo é uma representação da criatividade da civilização romana. A criação de um sistema de abastecimento de água para as populações urbanas
tendo em vista a concretização dessa inventividade que deu origem a uma citadina sofisticada e influente. Considere as afirmações a seguir. Antes de considerar essas afirmações, vamos olhar aí essa obra de abastecimento, que é justamente os arquedutos. Esse arqueduto está na Tunísia, não é? Então vamos passar para as opções. Primeiro, as dimensões do território abrangido pelo Império Romano estavam vinculadas à eficácia de suas legiões. Legiões aí vamos relacionar com exércitos, né? Com exército, grupo de soldados, não é? Vários grupos de centúrios reunidos, ou seja, o exército romano, caracterizadas por técnicas de combate que privilegiavam a ação coletiva em detrimento da individual. Correto? Eles dominavam os territórios devido ao seu exército que tinha como base a união, o ataque coletivo. Não em busca de heróis, mas sim, coletivamente, eles conseguiam vencer. A segunda opção, a cultura romana caracterizou-se pelas especulações filosóficas, arroubos artísticos, inibindo toda e qualquer disposição mais pragmática, mais pé no chão, em relação ao mundo, especialmente quanto à política e à guerra. Esta aí descarta. Essa descarta. A primeira, ok. A segunda, descarta. A terceira, as formas de organização do trabalho e da produção romana privilegiavam a autonomia e a inventividade dos trabalhadores, tanto nos campos quanto nas oficinas, e impediam a existência do trabalho escravo. Também esta descarta. A base econômica lá era a escravidão. Era a escravidão. Ou seja, eles viviam o modo de produção escravista. Modo de produção escravista. No quarto, apesar de a ciência romana, comparada com a inventividade grega, não ter produzido grandes avanços, ou seja, porque os romanos copiavam mesmo os gregos, a aplicação do conhecimento existente na área de construção, a explicação existente na área de construção, ou seja, apesar de eles copiarem algumas ideias gregas, eles aperfeiçoaram, principalmente na área da construção. Então, a primeira e a quarta. Então, a opção que vocês deveriam ou marcaram lá é justamente a opção que dizia que era apenas a primeira e a quarta opção. Na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 2017, vou contar o seguinte textozinho aí, de Jacques Legor. Sentimos, porém, que o que de definitivo se passa para o mundo medieval. Na época carolíngia, cada homem vai, doravante, depender de cada vez mais de seu senhor. E este horizonte próximo, este jugo, tanto mais pesado quanto mais estreito, é o círculo em que atua. Terá fundamento jurídico, a base do poder será cada vez mais a posse da terra e o fundamento da moralidade, a fé. Estas substituirão durante muito tempo as virtudes cívicas greco-romanas. O homem antigo tinha de ser justo ou reto. O homem medieval terá de ser fiel. Maus, doravante, serão os infiéis. No texto de Jacques Legoff, presente no livro A Civilização do Ocidente Medieval, é a base para as afirmações a seguir. Então, o texto caracteriza a tripartição do poder proposta pela aristocracia carolíngia entre as esferas executiva, legislativa e judiciária. Lembrem, no texto não fala em divisão do poder. O texto não fala
da divisão do poder. A reunião do poder político e religioso nas mãos de um monarca caracterizou o regime absolutista. Lembre, o texto não fala em monarquia, muito menos em absolutismo, que é uma prática que foi recriada um pouco mais para frente, um pouco melhor, bastante mais para frente, porque 1000 anos é muita coisa de Idade Média. Terceira opção, a obrigação estabelecida pela Igreja Católica de engajamento de todos os cristãos nos torneios de cavalaria. Lembrem, o texto não fala em torneios e nem em obrigação estabelecida. A outra opção fala a fragmentação política, a ruralização e a força do cristianismo caracterizaram a ordem feudal. Isso aí, ele falou em tudo isso aí, de forma resumida, em outras palavras, é claro, mas também caberia o conhecimento pessoal sobre esta época. Logo, aí tem um resumo de como foi este período. Um período politicamente fragmentado, o reino tinha poder, a base econômica era as comunidades rurais, a economia de subsistência, e o cristianismo tinha bastante força para controlar a ordem social e econômica naquele período. Então, a opção, com certeza, é esta. Vamos para outra questão. Questão 5. A Igreja foi responsável direta por mais uma transformação formidável e silenciosa no último século do Império, a vulgarização da cultura clássica. Quando se fala em cultura clássica, está falando Grécia, cultura dos escritos filosóficos de Grécia e Roma. Então, esses escritos passaram para um segundo plano. Quando fala vulgarização, ou seja, é justamente uma depreciação. Não no sentido vulgar que a gente falamos hoje, mas sim uma depreciação, ou seja, não é tão importante. O que era importante nesse momento são os escritos bíblicos e os escritos dos primeiros padres. Essa façanha fundamental da Igreja nascente indica seu verdadeiro lugar e função na passagem para o feudalismo. A condição da existência da civilização da Antiguidade, em meio aos séculos caóticos da Idade Média, foi o caráter de resistência da Igreja. Ela foi a ponte entre as duas épocas, entre a Antiguidade e o período medieval. Perry Anderson, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. O exceto, ou seja, o textozinho aí, esse fragmento de texto, permite afirmar corretamente que a Igreja cristã, uma das opções, tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos bárbaros germânicos, limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas políticas durante o feudalismo. Ela participou dessas lutas políticas, ela influenciou essas lutas políticas e sociais. Então, essa descarta. Combateu o universo religioso do feudalismo e propagou, em meio aos povos sem escrita, o paganismo greco-romano. Claro que não. Então, descarta esta também. Manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu as representações de imagem religiosa na Idade Média. Esse também descarta. Reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa Ocidental e combateu a teocracia. Quando se fala teocracia, significa o governo, o poder temporal tem poder religioso, ou seja, a religião está em volta com a política. Então também descarta. Sobrando apenas a primeira questão, tornou-se instituição do Império Romano e sobreviveu à sua derrocada. Ou seja,
ela saiu da antiguidade e foi para a Idade Média e se tornou mais forte. Enquanto outras instituições, como o próprio rei, imperador, caiu. Na outra questão, no caso a sexta, fala um pouco sobre a evolução política romana. Então vamos ver as opções, como elas estavam, qual foi essa evolução. Isso daí, praticamente fácil, bastava ver que eles iniciaram com a monarquia, era o rei que governava no início da situação romana e terminou através do império. Né? Então, a opção que mais se encaixa nesse padrão, iniciar com a monarquia e terminar com o império, é justamente esta: monarquia, república e império. Passando para outra, a partir do século III da era cristã, a civilização romana entrou em crise. A expansão territorial, base de toda a riqueza e estabilidade político-social do império, foi esgotando-se, porque eles não promoveram mais guerras. Então, houve enfraquecimento disso aí também, e contrato de pessoas, terceirizou o serviço de guarda, no caso, para os chamados bárbaros. Entre os elementos que desencadearam essa crise, podemos afirmar que as opções, em meio à crise econômica e ao aumento das invasões bárbaras, que atingiram também o Império Romano do Oriente, não, o Império Romano do Oriente sobreviveu até o fim da Idade Média. Passou ainda 1000 anos ainda. E a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, Constantinopla, Bizâncio, é a marca que divide para alguns historiadores, por uma boa parte dos historiadores, não dizendo, a Idade Média para a Idade Moderna. Então, essa descarta. O poder divino e a centralização do comando do exército, atribuído ao imperador Otávio Augusto, no período do Baixo Império, desenvolveram uma forte burocracia, dificultando a implementação da política de pão e circo, responsável pela melhoria das condições de vida dos plebeus. Olha, a política de pão e circo não melhorou as condições de vida dos plebeus, criava apenas uma ilusão de que melhoraria, mas não é isso. Esse daí, história de poder divino, centralização do comando, tal, não é essa a opção que ele está pedindo. Ele está falando do final do Império Romano. 3, 4 depois de Cristo. Então essa é descarta. A outra opção, a derrota do cristianismo e consequente revalorização da tradicional religião romana, também descarta essa questão. Sobra-se apenas esta última. As invasões bárbaras, longe de serem a causa única da queda do império, manifestaram sua própria debilidade e fragilidade econômica diante do escravismo e das constantes disputas internas pelo poder. Lembrando que no final do Império Romano o poder foi dividido: Império do Oriente e Império do Ocidente. O Império do Ocidente caiu, que era Roma, ficou só o Império do Oriente. Houve uma fragilidade econômica porque não estavam mais obtendo mais escravos, porque não estavam indo buscar escravos, não estavam em guerra de conquista, ele atingiu seu limite, então só sobrou essa questão. A última questão, para encerrar, fala sobre a cultura grega. A cultura foi um dos principais legados da civilização romana para a história ocidental. Sobre a cultura romana antiga, é incorreto afirmar. Lembre, a expressão é incorreto, lembre, ao ler uma questão,
Vocês veem se ele pergunta se é correto ou incorreto. Temos a opção. No teatro, a comédia foi o gênero mais privilegiado em Roma, destacando-se Plauto e Terêncio. Na poesia, adotou a ideia de que os homens deviam se libertar do medo, dos deuses e da morte, segundo a filosofia epicurista grega. Na historiografia, foi responsável por uma série de narrações históricas, dentre elas os comentários sobre as guerras das Gálias de Júlio César. Em termos jurídicos, a mulher não podia ser julgada pelos tribunais públicos, competindo ao pater família, ou seja, pai de família, exercer esse direito de justiça. Todas as que eu relatei anteriormente, todas estariam corretas. Agora, a única que sobra que não está é esta. A poesia lírica alcançou seu apogeu a partir do século VI a.C., destacando especialmente os poetas Anacreonte e Pindaro. Então, essa é a opção. Estamos finalizando mais uma correção, só deixando um alerta para que nos próximos trabalhos, nas próximas avaliações, estudem um pouco mais antes de responder. O importante em si não é uma nota ao final, é justamente o aprendizado. Por quê? A nota eu vejo como uma consequência do aprendizado. Porém, muitas notas, muitas pontuações não correspondem a isso, porque é uma velha prática do buscar informações. Então, estudar um pouco, ler um pouco, ver as opções com cuidado para poder responder. Se errou, não se preocupe, volta lá e veja qual é a opção correta. Porque voltar para ver qual é a opção correta, ler essa opção correta, faz você aprender um pouco mais. O ruim é errar e querer permanecer naquele erro. Então, até mais uma próxima correção. Nosso próximo assunto será Idade Média. Tchau!